O homem não consegue contemplar o que está por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E começando a meditar na Bíblia, começando a ler a Bíblia, o Senhor então foi me trazendo revelações da palavra de Deus. E então eu comecei a entender, missionária Tânia. Eu comecei a meditar. Talvez você já ouviu muitos pregadores pregando neste texto. Talvez você já ouviu muitos pregadores pregando, aleluia, nesta palavra. Mas eu quero te dizer que o Senhor me trouxe a seguinte revelação. Quando ele chega na beira daquela praia, daquele lago, ele escolhe um barco e entra dentro daquele barco e fala: afastai mais um pouquinho da terra. E então a multidão era muito, e ele começa a ensinar, ele começa ali a explicar aquela multidão acerca dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí depois que ele termina de dar aquele sermão, ele fala: olha, Simão, lança a tua rede, vamos em alto mar e tu vai lançar a tua rede. Aí Pedro fala para ele: olha, mestre, eu venho de trabalhar a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Eu quero te dizer nesta noite que não importa o que você passou até chegar aqui, eu quero te dizer nesta noite que não importa a luta da noite que você teve, não importa nesta noite a tribulação, a tentação que você passou no mundo, mas nesta noite Deus vai te fazer um pescador de alma. Nesta noite Jesus está falando: não importa o teu passado, Pedro, não importa o que tu fez antes, mas nesta noite haverá milagre, mas nesta noite haverá almas. Nesta noite, Pedro, eu vou mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária Tânia, veja o que eu aprendi. Quando a gente faz uma coisa debaixo da palavra de Deus, essa coisa tem por natureza dar certo, porque aquele que mandou, ele conhece o passado, ele conhece o futuro e ele conhece o presente. Quando ele fala: Simão, Pedro, vamos em alto mar, tu vai lançar a tua rede. Aleluias. Aí Pedro fala: olha, nós veio de trabalhar a noite toda e nada apanhamos. Ele fala, ele deve ter pensado: Pedro, eu te conheço muito bem, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, antes que você, aleluia, fosse gerado, eu já te conhecia, Pedro. Mas nesta tarde, neste dia, eu quero mudar a tua vida, Pedro. Nesta noite, Jesus quer mudar a tua vida, porque você vai presenciar coisas grandes e espantosas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu até me espanto, eu fico invocado, porque Pedro era um cabra macho, Pedro era um cabra de autoridade. Quando ele vê o milagre, aí Pedro é tomado eu creio, pela revelação espiritual, porque ninguém disse para ele que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando ele vê aquele milagre, ele então se espanta, os seus companheiros dos barcos se espantam. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Eu quero te dizer que quando Jesus te chamou, ele sabia que você era pecador. Quando ele te chamou, ele conhecia os seus trejeitos. Quando ele te chamou, ele sabia da sua capacidade. Quando ele te chamou, aleluia, ele sabia dos seus defeitos. Mas ele te chamou mesmo assim, porque ele sabia do seu futuro, porque ele sabia, aleluia, que ia fazer de ti pescador de homem. Aí Jesus fala: Pedro, Simão, eu farei de ti pescador de homem. Aí eu comecei a meditar e eu: Senhor, por quê? Aleluia, tu escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus podia entrar numa sinagoga, Deus podia chegar em um templo, Deus podia ter chegado para o
Gamaliel daquela época ter perguntado: qual é o teu aluno que mais se destaca? Qual é o teu aluno mais inteligente? Qual é o teu aluno mais eloquente? Porque dele eu vou fazer pescador de homem. Aí Jesus, ele sempre anda na contramão da avenida. Quando todo mundo acha que não tem mais jeito, Jesus disse: eu sou a solução. Quando todo mundo acha que não vai dar mais certo, Jesus diz: vai, porque vai dar certo. Aí, com tantos estudiosos, com tantos doutores da lei como Nicodemos, aí Jesus vai e escolhe um analfabeto. Jesus vai e pega um cabra que não sabe ler e nem escrever. Aí os maiorais, os doutores da lei começam a olhar para Jesus. Os doutores da lei começam a olhar e começam a condenar. Quem é este que se assenta no meio de prostitutas? Quem é este que se assenta no meio dos ladrões? A Bíblia diz que Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele diz: eu vim para os que eram meus, mas o que era meu o rejeitaram, mas um povo desconhecido o abraçou. No livro de Cantares, Salomão salmodia uma das mais belas profecias, um dos mais belos cânticos. Quem é esta que vem com milhares de bandeiras? Louvado seja o nome do Senhor. Quem é esta formosa, bela, bonita? Esta é a igreja de Cristo Jesus. Este foi o povo que o abraçou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E missionária tenha, quando a gente está vivendo os últimos dias e as últimas horas, o Senhor me deu a seguinte revelação. Quando a mulher está no seu período de gravidez, aleluias, os primeiros meses é tranquilo. Aleluia, vai chegando nos 5 meses, a barriga começa a aparecer. Vai chegando no 7º mês, no 8º mês, a mulher começa a ficar preocupada porque a qualquer momento pode vir a dor. Mas quando chega no 9 meses da gestação, qualquer dorzinha a mulher já se preocupa. O Senhor me deu a seguinte revelação. Ele fala que a vinda dele está tão próxima que já está no 9º mês. Ele só está esperando a hora para poder vir arrebatar a sua igreja. A mulher, quando ela está no 9º mês da gestação, a qualquer momento a dor pode chegar e o bebê pode nascer. A qualquer momento os arcanjos do céu podem soar a trombeta e o meu Deus vir buscar o teu povo. Porque já está no último dia, está na última hora. E então uma preocupação grande entrou dentro de mim. Porque, aleluias, eu ainda não posso cantar, não posso falar. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu ainda tenho alguns irmãos que não estão no caminho do Senhor. Eu quero que você entenda nesta noite, eu quero que você entenda que é tempo de se apressar. É tempo, louvado seja o nome do Senhor, de não perder as oportunidades. E então o Senhor me fez a seguinte pergunta: se eu voltar nesta hora, se eu voltar agora, o que será de você e o que será dos seus entes queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus voltasse agora, o que seria daqueles que estão desapercebidos em casa? O que seria daqueles que a gente ama e que ainda está no mundão aí fora? Se Jesus voltasse agora, o que seria dos meus irmãos
nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que Jesus está aguentando só mais um pouquinho para você pregar para os seus familiares, para você ganhar a sua vizinhança, para você ganhar os seus amigos, para você ganhar os seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não quer só salvar somente a você, Ele quer salvar a família. Pedro de ti farei pescador de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então a preocupação começou a entrar dentro do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando essa preocupação entrou em meu coração, eu peço até a igreja que ore muito pelo meu irmão Josenil. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando essa preocupação entrou em meu coração, o Senhor até me deu um sonho, ou por que não falar uma visão dele sendo morto. E eu falava, tu não podes morrer na visão, no sonho, porque tu tem promessa de Deus. Tem uma geração aí fora para você ganhar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a igreja entenda nesta noite que estamos vivendo os últimos momentos e as últimas horas na face da terra. E a pergunta que Jesus deixa nessa noite: se eu voltar hoje, o que será da tua vida? Louco! Ainda hoje pedirão a tua vida, e o que tu tens guardado, para quem será? A Bíblia fala: não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajude o seu tesouro no reino de Deus, porque nem a traça nem a ferrugem entra lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor começou a falar isso comigo, começou a entrar dentro de mim o espírito de prioridade, porque eu comecei a conversar com o Senhor e eu comecei a dizer: Senhor, quem sou eu? Senhor, com tantos melhores, com tantos mais perfeitos do que eu, com tantos mais andando reto, com tantos que ora, com tanto que busca, o Senhor vem escolher a mim, que sou pecador? Aí o Senhor me trouxe a seguinte revelação: tinha muitos melhores do que Pedro, tinha muitos, louvado seja o nome do Senhor, estudado, gabaritado para aquela missão, mas quando Jesus escolhe, está escolhido. Quando Jesus chama, está chamado, porque é Ele quem capacita, é Ele quem chama, é Ele quem é o dono da obra, é Ele quem é o dono da missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele chama, pode se levantar o inferno inteiro para tentar parar, não vai conseguir. Pode se levantar anjo e dizer: Senhor, por que tu chamou Ele? O Senhor vai falar: é porque Ele é para mim um vaso escolhido. É porque sobre ele edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe eles devem ter falado: há muitos por aí com carteirinha de pastor, há muitos por aí com experiência de ter dirigido igreja grande, de ter, aleluia, doutrinado 5.000 pessoas, há muito por aí, louvado seja o nome do Senhor, com faculdade de teologia, e o Senhor vem chamar logo a missionária Tânia. Mas quando o Senhor chama, Ele não pergunta se você tem anel no dedo de teologia. Quando o Senhor chama, Ele não pergunta se você sabe ler, se você não sabe. Quando o Senhor chama, Ele não pergunta se você é pecador. Quando o Senhor chama, Ele não pergunta de onde você veio. Quando o Senhor chama, Ele fala: eis que sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
do inferno não prevalecerão contra ela. Outra revelação que o Senhor me deu. Eu pensava que essa igreja que a pedra estava edificada era o templo de 4 paredes. Então o Senhor me disse: a minha pedra está edificada, não é no templo de 4 paredes. A minha pedra está edificada na tua vida, na vida dos meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra está edificada na vida da missionária Tânia. A pedra está edificada na vida dos irmãos aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você tem promessa, você tem chamado. E por mais que o diabo queira, ele não pode parar o teu chamado, ele não pode parar a tua missão, porque aquele que te chamou conhecia o teu futuro, aquele que te chamou conhecia a tua trajetória nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui o Senhor tem te levado. Aleluia. Eu convido a igreja para